A paz do Senhor, povo de Deus! Por aqui o Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Nós estamos aqui, irmãos, mais uma vez para dar aula da Escola Bíblica Dominical. Antes de mostrar isso aqui, eu quero parabenizar você. Por que essa alegria, professor? Chegamos a 9 mil inscritos, graças a você que se inscreveu, que comentou, que compartilhou. Então eu peço para você, continua compartilhando, continua se inscrevendo, manda para mais pessoas. Por quê? Vamos caminhar para 10, irmãos, 10 mil. Eu preciso de sua ajuda. Para você não custa nada, para mim vale muito, para o canal Bíblia para o Cotidiano é excepcional, porque nós vamos fazer o quê? Chegar na vida de mais pessoas, ensinando a palavra de Deus 2 vezes por semana. O pastor Alex. Devocional, Café com Deus Pai, todo dia 7h30. E Salmo, Descanso da Noite, eu e a minha Rose. O canal tem sido, irmão, bênção na vida de pessoas, vidas têm se convertido, famílias têm sido restauradas, milagres têm sido contados através do canal Bíblia para o Cotidiano. Você, professor, me abençoa assistindo a aula e eu te abençoo tirando as suas dúvidas, acrescentando na sua aula. Você, aluno, tem crescido na graça e no conhecimento. A minha gratidão a você, aqui no nome da minha Rose, que faz o Salmo Descanso da Noite, no nome do meu amigo pastor Alex, que dá aula também aqui comigo. Nossa gratidão a você que se inscreveu e, acima de tudo, você que está compartilhando. Não se conteve apenas em se inscrever, está compartilhando para as outras pessoas. Agora eu te peço, vamos firme para a gente chegar a 10 mil inscritos. Essa é a minha gratidão e o meu desejo, que Deus multiplique na sua vida. Quantas vezes mais você compartilhar, que Ele te dobre, triplique de bênção a sua vida, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Eu já falei isso no Salmo da Noite, no Descanso, no Café com Deus Pai. Agora falta falar para vocês que são alunos da Escola Dominical, porque eu tenho 3 públicos diferentes. Eu tenho um público do Café da Manhã com Deus Pai, eu tenho um público do Salmo Descanso da Noite e tenho um público da Escola Bíblica Dominical. Então, por isso que eu tenho que falar nas três aulas, nos 3 devocionais, nos 3 vídeos diferentes. Minha gratidão a você. Que Deus te abençoe muito, mas muito mais. Bora agora para a nossa lição. Essa é a revista da editora Betel Dominical, que nesse 4º trimestre está ensinando sobre discipulado, baseado na 3ª carta de João. Nós não sabíamos como seria, pois João, 3ª carta de João, só tem apenas 15 versículos, que a gente pode até dizer que João é capítulo de número único. Então, seja você sempre, mas sempre aí, bem-vindo para a gente poder aprender da palavra de Deus, certo? Deixa eu abrir aqui o nosso texto, que precisamos sempre, não podemos de maneira nenhuma se esquecer desse texto, que é o livro de Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 10, que na outra aula eu falei errado, e você me corrigiu com amor. E é isso mesmo, se eu errei, me equivoquei, tem problema nenhum. O que você não pode, irmão, é trazer crítica, é xingar, é falar palavras que não convém, entendeu? Mas dizer assim, professor, o senhor confundiu o versículo, o senhor errou o versículo. Normal, irmão. Tranquilo? Pode colocar que a gente corrige. Olha eu corrigindo aqui, ó. Lucas, capítulo 17, versículo de número 10. O que diz, professor? Assim também vós, quando fizeres tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. A passagem correta é Lucas, capítulo 17, verso de número
10. É isso aí. Por que, professor, começar por aqui? Porque tem muita gente se gloriando do que está fazendo, mas só faz porque ele pede. E nós, como servos de Deus, discípulos de Deus, temos que fazer além daquilo que nos pede. E a lição de hoje? Professor, difícil ou fácil? É complicada. A lição de hoje é um pouquinho complicada. Por quê? E eu tenho que ser justo e começando por aí. Porque do mesmo jeito que tem os servos ou os discípulos desobedientes, né, que ele vai tratar aqui, da desobediência, tem também a liderança que é desobediente. Então você tem esse conflito. Olha só, o verdadeiro discípulo é submisso à sua liderança. Mas e quando essa liderança ela não é submissa a Cristo? O que a gente faz? Se você tem que ser submisso à sua liderança, mas a sua liderança não é uma liderança cristã. Ela disse que tem Cristo, mas não serve a Cristo, não segue os mandamentos de Cristo. O que você faz? Então, eu entendo, só que a gente tem que partir de que pressuposto? Se o líder é um líder crente, devoto a Deus, seguidor de Jesus Cristo e nele tem o Espírito Santo, nós temos que obedecê-lo. Se ele foge dos padrões da Bíblia, aí a gente faz o quê? Não ficamos discutindo. Procuramos um lugar do qual preze pela palavra, que ensine a palavra. Por quê, irmãos? Porque se você fica no lugar aonde a palavra, aonde essa liderança não é submissa a Cristo, não vai ser eu, não vai ser você que vai fazer eles se convencerem que eles estão errados. Por isso que é muito mais fácil ou saudável para a sua vida espiritual você se deslocar de um lugar para o outro. Por quê? Deus, já falei, não é o Deus daquela igreja, naquele templo. Ele é o Deus que habita aonde se busca, se adora a Ele. Não esqueça, o que você não pode, em hipótese nenhuma, é deixar de congregar. Isso aí não. Isso aí não. Você precisa de um pastor. Quem diz isso? A Bíblia. Ele disse, lembra a aula passada? Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então, se você é ovelha, você precisa de um pastor. Mas eu digo para vocês, aqueles que estão aqui na escola dominical, tranquilo, porque estão aprendendo, mas você que está visitando e querendo aprender um pouco mais, não é da escola dominical, não deixe de congregar. Existem igrejas que prezam pela palavra. E partindo desse pressuposto, que você tem um pastor crente, temente, fiel a Deus, você tem que ser obediente a essa liderança. Vamos partir daí? Vamos começar daqui? Uma liderança que teme a Deus, eu tenho que obedecê-la. Porque senão, quem está errado sou eu. Bora partir daí, que a liderança que está sobre mim, é uma liderança cristã, fiel às Escrituras e temente a Deus. Então, logo, eu não tenho que desobedecê-las. Ok? Partimos daqui. Agora, bora. Foi a introdução da introdução, né? Essa lição será aplicada no dia 22 de outubro. Essa lição é a lição 4, né? Esqueci de falar, ó. 22 de outubro, se Deus quiser, tudo certo. Não sei se ele vai ver. Eu vou estar vendo meu amigo pastor Alex ministrar na igreja Adai, em São Bernardo do Campo. Como eu falei, o título aqui, o verdadeiro discípulo é submisso à sua liderança. Não vou falar mais. Estou falando de liderança que é temente a Deus. Ponto. Não vou falar mais isso aí. Então, partindo daí, você tem que obedecer à sua liderança. Texto áureo de hoje se encontra no livro de João, capítulo 3, né? Terceira epístola de João, versículo de número 11, que diz assim a palavra: Amado, não siga o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Ponto. Sem alongar, é só isso.
a liderança faz o bem, então obedeça você à sua liderança. Senão você vai estar fazendo o que é mal e você, nós, desobedecendo a nossa liderança, não vimos a Deus. Verdade aplicada. O autêntico exercício do ministério cristão ocorre quando há plena consciência de que deve ser cumprido para a glória de Jesus e nunca dos homens. Boa, pastor! É Alex Antunes. Peraí, deixa eu ver que ainda não decorei. Alex Melo. Olha só, tudo que nós fazemos dentro da igreja é para a glória de Deus e não do homem. Mas eu tenho que entender que Deus colocou homens para que fossem honrados por mim. Honrado em que sentido, professor? Obedecendo às diretrizes que ele recebe de Deus para passar para a igreja. Então, quando eu honro o meu pastor hoje local é o pastor Romualdo. Quando eu lhe obedeço, quando eu honro o pastor Romualdo em obediência, logo eu glorifico o nome de Deus. Eita, glória gloriosa! Honre o seu pastor. Ore pelo seu pastor. É isso que está falando, porque quando você faz honrando esses homens, você glorifica a Deus. O objetivo da nossa lição de hoje é alertar sobre erros de um mau discipulador. Eita, Jesus, vai sair faísca. Vai. Segundo objetivo, ressaltar que a igreja é de Deus. Menino, se aquele ia sair faísca aqui, vai pegar fogo. Bomba atômica aqui, ó. Lembra, ressaltar que a igreja ela é de Deus, ela tem dono, irmãos. Esse ponto 2, menino, Jesus. O terceiro objetivo, ensinar que um discípulo é um servo. Eita! Mas o ponto 2 é onde vai sair faísca. Mas vamos chegar lá com calma. Vamos chegar lá. Abre a sua Bíblia no texto de referência de hoje, livro de João, capítulo de número 13, do versículo 3 ao versículo de número 8. Uma leitura decorrente. Se fosse na escola dominical, eu ia dizer, eu leio um, você lê o outro, mas como não é, eu vou ler e você me acompanha. Lembrando que está na descrição do vídeo, se você ainda não tem essa revista. E se você não tiver, entra no grupo aí, que o meu amigo Marcelo sempre coloca um número para as pessoas entrarem, que tem ela em PDF. Bora lá? Diz assim: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximando-se, pois, de Simão Pedro, que disse-lhe: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. E disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. E aí depois, ele parou aqui, mas o texto continua dizendo, Pedro fala, então me dá um banho, me lava por completo. Por que Pedro fez isso aqui? Pedro estava errado? Você pode dizer assim, professor, ele estava errado. O Pedro estava errado até certo ponto. Só que eu tenho que entender de cultura judaica. Quando eu entendo da cultura judaica antiga, eu logo entendo a postura de Pedro para com Jesus. Então isso, professores, vocês têm que entender, saber um pouquinho de cultura judaica. Qual era a cultura judaica? Você que é aluno. Existia um servo que era designado dentro de uma casa para lavar os pés dos visitantes. Sabe a cultura coreana, japonesa, chinesa, que o pessoal vai entrar e deixa os calçados na porta e não entra com o calçado? Não tem? E muitas casas são assim, mas isso é mais para o pessoal lá do Coreia, Japão, enfim.
Pronto, na cultura judaica tinha o quê? Uma bacia para que se lavasse os pés. E naquelas famílias que tinham um pouco mais de recurso, tinha um servo designado para isso. Todo mundo que chegasse da rua para entrar àquela casa era derramado água sobre os seus pés, lavado para que ele pudesse entrar. Lembrando que estamos falando de tempo onde não existia asfalto, onde era muita poeira. E por que isso, professor? Porque a gente, irmão, aqui no Ocidente, na pós-moderno, isso é escola dominical, irmão, isso é conhecimento. Você tem que entender esse contexto para você poder aplicar uma aula com base no que está no texto. Se não você dizer, Pedro está errado, calma. Entende o que Pedro fez, tá bom? Porque as mesas não é feito isso aqui. Eu estou em uma mesa. Você está vendo? Aqui é uma mesa. E essa mesa ela está à altura da onde? Ó, daqui, como fala, né? Do meu estômago para cima. Tem mesas mais altas, mais baixas, mas é o padrão. Acho que o 90 é 1 metro. Enfim, não vamos nesse detalhe. Mas você tem uma mesa e eu estou na cadeira. E os meus pés, eles estão escondidos debaixo da mesa. Mesmo que os meus pés estiverem sujos, se aqui tiver 4 pessoas, que essa mesa é para 4, as pessoas que estiverem comigo não estarão vendo os meus pés sujos. Porém, a mesa do tempo de Jesus não era mesa com essa altura. Mais uma vez, lá no Oriente, Oriente lá o quê? Fugiu o nome agora, Japão, Coreia, enfim. Vocês já viram o filme coreano? Os dorama da vida? A Rose é apaixonada pelos dorama. Você já viu como é que é? A mesa é bem baixinha. E ficavam todo mundo perto um do pé do outro. Então, culturalmente, como que você ia comer perto de alguém com o pé do seu lado? Por isso que o pé era lavado, porque as mesas eram baixas. Isso é conhecimento, professores. Isso é para você entender o que Pedro disse, dizendo para Jesus. Essa é a cultura. Entendeu a cultura judaica? Você tem que entender para entender o que Pedro fez. E se Jesus se colocou sobre o servo que lava os pés de todos que sentam à mesa. Era um servo designado para isso. E Jesus se torna literalmente, se coloca, melhor dizendo, como escravo. Por quê? Ele tira a sua veste. Escravo não usava a roupa completa, já para dizer que era escravo. Ele diz que tira e amarra na cintura um pano, enxuga os pés e lava. Então, essa é a cultura. Para você entender melhor, lembra quando a mulher chora aos pés de Jesus? Ela entrou debaixo da mesa? Não. Jesus estava com os pés de lado e falando aqui, como você vê nos filmes aí do Oriente, né? Então, ele estava com o pé para lá e conversando aqui. Aí a mulher se aproximou e começou a chorar. E Jesus, olha, lógico que pegou no pé dele, viu ali, né? Então, essa é a lógica. Então, Pedro fala assim, não, Jesus, essa função é de um servo. E servo aqui é escravo, literalmente. Eu não posso permitir que você, Jesus, tu, ó Jesus, Senhor Jesus, como você queira chamar, se coloque como um servo de lavar os meus pés, porque tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Messias esperado, o adorado das nações, a salvação de Israel. Eu não posso deixar que você lave os meus pés. Isso é trabalho para escravo de servos. Aí Jesus falou, não, Pedro, tu não entende o que eu estou fazendo agora, mas vai entender o que eu vou fazer depois. Então, Pedro, culturalmente, não estava errado. Porém, Pedro não entendia que esse era um ato não somente físico, mas um ato espiritual, que você tem que ensinar na sua aula. Tem essa separação que Pedro, espiritualmente, ele estava errado. Culturalmente, ele estava certo, porque era uma função de um escravo. Mas Jesus queria mostrar para ele que quem quer ser o maior, sirva o seu irmão de maneira voluntária. Isso é lá no livro de Êxodo, se eu não me engano, escravo de orelha furada, ou seja, escravo voluntário. Isso tem que estudar a Bíblia, tem que estudar contexto histórico, tem que estudar um pouquinho, que eu estou lendo meu livro ali, na Enciclopédia da Vida de Jesus nos Tempos Bíblicos, para você entender por que da postura de Pedro, certo? E aí, você é servo ao ponto de lavar os pés um dos outros? É uma pergunta que você tem que fazer para si mesmo. Se hoje você tivesse que lavar os meus pés, você lavaria? E melhor ainda, se você tivesse que lavar os pés
de um mendigo, você lavaria? É uma pergunta para a gente pensar. Precisa hoje, professor? Nem tanto. Hoje não precisa. É um ato simbólico do qual nós temos para mostrar que a gente tem que servir um ao outro, não importa o cargo. O pastor presidente, hoje o meu pastor presidente aqui do meu setor é Oséias do Madureira, ou de Madureira. É o meu pastor presidente. O meu pastor local, pastor Romualdo. Não quer dizer que eles tenham que lavar o meu pé para dizer que é servo. Eles só têm que entender que eles são servos igual eu sou do reino, tá bom? Serve mais para um ato de humildade do que o próprio ato físico. Bora lá? Isso só foi, irmão, a leitura. Eita Jesus! Hino sugerido para cantar hoje, 224, 225, 235. Se você sabe, cante e adore ao Senhor. Motivo de oração de hoje. Ore para que o discipulador não seja tentado a usar o ministério para a glória pessoal. Menino, rapaz, isso aqui, irmãos, que oração forte é essa? Tem pessoas que querem fazer para a sua glória própria. Quer usar o discipulado para dizer assim, eu sou um discipulador, eu discípulo, aquele fulano é meu discípulo, aquele fulano foi eu que discipulei. É para a sua glória. Agora, quando um discipulado diz, olha, quem me discipulou foi fulano, quem me discipulou foi fulano, aí a glória é de Deus que usou a vida daquelas pessoas. Eu sou muito feliz de ter discipulado algumas pessoas e algumas pessoas reconhecem que eu fui os seus discipuladores. Você tem sido um discipulado ou você tem sido um discipulador? Não esqueça, você tem que sair do lugar de discípulo para passar a ser discipulador. Você tem que ajudar outros como alguém ajudou você. Vamos orar? Soberano e eterno Deus, primeiro agradecemos a Ti pela vida do pastor Alex, que preparou esta lição, mais esse estudo, mais esse comentário, que o Senhor continue abençoando ele e toda a sua família. A lição de hoje é sobre o assunto de submissão à liderança, uma liderança fiel, justa, temente e que serve a Ti com sinceridade. Mas a oração específica de hoje é pedir para que eu, como discipulador, não venha fazer discípulo para minha glória, que eu não venha discipular para dizer que eu sou o bom, que eu faço, que eu tenho, que eu posso, que as pessoas que eu discipulo aqui no canal Bíblia para o Cotidiano seja para honra e glória tua, que a glória não seja minha, que o louvor não seja para mim, que os aplausos não seja para o professor Tony, mas seja toda a honra, toda a glória, toda a majestade para Ti, que todos os discipuladores que estão me ouvindo e que vão me ouvir, saiba que eles têm que fazer discípulo para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém? Deus abençoe você, discipulador. E vamos para a nossa introdução de hoje. O critério de Deus para que alguém se torne um discipulador é o contrário daquilo que muitos pensam. O maior seja como o menor, e quem governe como quem serve. Isso aí está escrito em Lucas, capítulo 22, versículo 26. Melhor do que status social ou eclesiástico é ser fiel. Irmãos, é uma verdade, e aqui eu quero tratar muito sobre alguns assuntos para a gente falar a verdade. Tem muitas pessoas que ficam contentes de ser chamado de presbítero, evangelista, pastores, diáconos, missionárias, evangelistas, profetas. Tem muita gente que sobe ao coração. Mas se nós entendermos que tudo que nós somos é para a glória de Deus, não é falsa modéstia, é pela misericórdia de Deus que eu sou evangélico. Não, irmão, eu sou para a glória de Deus. Não é pela misericórdia dele, é para a glória dele, que eu sou o professor. É uma falsa modéstia no nosso meio, mas eu entendo, tem gente que não sabe separar uma coisa da outra. Então, quando perguntou, você é professor? Você diz, sou para a glória de Deus. Não, professor, pela misericórdia. Não, irmão. Deus te salvou por misericórdia.
mas você é professor para glorificar o nome dele. Então, quando perguntar para vocês, professores, olhe para mim, literalmente, a Andréia Apolaro que não assiste minha aula, ouve a minha aula. Lembrei de você, Andréia. Quando perguntar, você é professora? Na sua boca, Marceline, tem que ter simplesmente para a glória de Deus. Porque eu ensino para que Deus seja glorificado. Pela misericórdia foi a salvação, mas o que eu trabalho para Deus é para honrar e glorificar o nome. Então, aprende mais uma. O que você é? Eu sou evangelista Walter. Para quê? Para a glória de Deus. Eu sou o diácono Maurício. Para quê? Para a glória de Deus. Então, quando você, Pedrão, dá aula e pergunta, você é o quê? Evangelista Pedro. Para quê? Para a glória de Deus. Porque se Deus separou vocês para esse ministério, é para que você glorifique a Ele. Tem status? Lógico que tem, irmão. Irmão, não vamos jogar confete, não vamos ser hipócrita. Tem status em ser professor de escola dominical? Lógico que tem. Tem status ser evangelista, pastor, diácono, presbítero? Tem status? É lógico que tem. Só que tudo isso é para a honra e glória do Senhor. Amém, meus irmãos? Vocês entenderam? Então, vocês, professores, são professores para a glória de Deus, que quer que vocês ensinem a palavra de Deus com verdade. Eita, Jesus dos crentes. O ponto 1, na verdade, né? Eu querendo pular. Ponto 1, erros de um discipulador. Vamos aprender com os erros que esses discipuladores têm para que a gente não venha cometer? E se você, nós cometemos esse erro, a gente venha a corrigir? Sim, primeiro a gente olha, precisamos nos corrigir, nos corrigimos, aí depois vamos cuidar do outro. É aquela história, não posso tirar o argueiro do olho do meu irmão se na minha tem uma trave. Então, se eu cometi algum erro ou estou cometendo algum erro no meu discipulando, eu corrijo para depois corrigir os outros. É isso que a Bíblia ensina. Bora lá. Ser discipulador na igreja é diferente de ser gestor em outras situações. Deus não promove pessoas porque são mais habilidosas que outras, mas que possam cumprir propósito a servir melhor. Mateus 20. O discipulador que deseja ser reconhecido por homens não conhece aquele para quem trabalha. Quem é? Deus. Então, quando quer receber honra do homem, aplauso do homem, é que não reconhece quem foi que chamou ele e para quem que ele tem que servir, para a honra de quem, para a glória de quem que ele está servindo. Isso é 1 Pedro 5. Jesus foi o mais simples e humilde. Mesmo diante da sua grandeza, esvaziou-se a si mesmo. Este é o maior exemplo de servo humilde. É isso mesmo, Filipenses 2:7, né? Que esvaziou de si mesmo para poder o quê? Servir como servo. Diótrefes errou ao não considerar o legítimo e único Senhor da igreja e agir conforme seu entendimento equivocado e humano. Porque, mais um detalhe aqui, que a gente pensa ou aprende e vamos ensinar para os nossos discípulos. Ele não quis obedecer ao seu líder. Desobedecendo ao seu líder, estava desonrando a Deus, que é o Senhor da igreja. Tá ok? Diótrefes cometeu esse erro, porque não obedeceu. Agora, olha só alguns erros que o discipulador pode cometer. E se você cometeu, se eu cometi, nós corrigimos para poder ensinar a palavra de Deus da maneira que Ele quer. Qual é o primeiro? A soberba, 1.1. A soberba é uma grande armadilha na qual muitos têm caído. Aí você tem citações de Provérbios, Ezequiel, Obadias, soberba, achando o que eu fiz. Me lembro de um agora lá atrás, Nabucodonosor. Poderosíssimo, as minhas mãos fez tudo isso aqui. Aí Deus disse, é mesmo? Vai comer capim? Ponto.
Soberba derruba não somente os ímpios, derruba crente que diz que é crente. Pseudos crentes caem porque são soberbos. Então, vigiemos nós que estamos na posição de ensinar, para não ser soberbos e achar que nós somos o melhor. Se a gente não tiver, ninguém faz. Cuidado, a soberba derruba e derruba muita gente. Bora lá! Não são poucos os exemplos e alertas na Bíblia quanto ao perigo de uma pessoa ser dominada pela soberba. No ministério, não há o que se gloriar, porque se há dom ou talento, eles provêm de Deus, não é de mim, não é de você. Eu tenho o dom do ensino, eu não teria capacidade nenhuma de ensinar. Mas foi Deus que me deu esse dom de ensinar. Mas para quê? Aí o que eu fiz com esse dom? Eu já servia na minha igreja local, seja ela no Belém, de onde comecei, agora no Madureira, aonde estou, mas eu disse, eu posso alcançar mais vidas. E estou aqui no canal 2 anos já fazendo o quê? Ensinando a palavra, porque o dom não é meu. O dom é de Cristo. Então, se Ele colocou esse dom em mim, é para que eu possa alcançar outras vidas com a maneira simples que eu tenho de falar. É isso que eu sou. Eu não consigo acrescentar nada mais, eu não preciso tirar nada do que já tenho, porque eu reconheço que Deus me deu e eu tenho que fazer isso aí. Você, professor, deixa Deus te usar do jeito que você é. Se Deus colocou esse dom em você, seja qual for o dom, é para a honra e glória dele. Eu tenho o dom do ensino. E nesse dom não é para que eu venha me gloriar, é para que eu venha servir melhor ao rebanho de Deus. Eita glória! O discipulador orgulhoso é amante de si mesmo. Olha aí, tem gente que fala, né? Eu ensino bem, Faz isso não, irmão. Eu sou desse jeito, humilde, e eu amo os comentários que vocês fazem. Professor, você ensina simples demais. Irmão, como isso me enche de alegria. Tem gente que fica nervoso se dizer para ele, irmão, você ensinou tão simples, né? Que sempre, irmão, eu sei aramaico, hebraico, grego, francês, polonês, eu sei israelita, eu sei falar tudo. Eu não ensino simples, eu uso palavras rebuscadas. Tem gente que se ofende se você falar para ele que ele ensine simples. E eu não me incomodo com nada. Pode colocar. Professores, saiba, eu disse isso para o meu amigo Emerson e eu vou olhar nos seus olhos. Não esqueça que você é o professor, ele é o aluno. E que muitas vezes você sabe, mas você esquece que quem você está ensinando não sabe. Tem gente que sabe muito, irmãos, mas esquece que o outro, aí você aí do outro lado, não sabe o que ele está falando. Então não adianta eu saber muito se eu não sei explicar o que eu sei. Já imaginou você pegar uma criança de 2 anos de idade e uma criança normal, né? Temos os prodígios, ensinar para ela, dizer para ela assim, ó, ela aprender a juntar as palavras, ela escreve aí, paralelepípedo, e ela olhar para você e escreve, porque você sabe escrever. Você pode obrigar uma criança que está aprendendo a escrever? Não. E qual o papel do professor? Qual o papel do discipulador? Bora! Primeiro você junta letra com letra, depois vai se tornar sílaba, aí você vai juntando as sílabas para se tornar uma palavra. Se você não tem essa paciência, então você não é professor, você não tem um dom do ensino, procure outra coisa. Porque professor é literalmente ensinar, juntar letra com letra para se tornar uma sílaba e depois da sílaba se tornar uma palavra. Se você não sabe fazer isso, sinto muito, você não é professor. E eu, como eu estou falando para professores e aluno, fique sabendo disso. Jesus foi esse, pegou na mão, ensinou por discípulos, caminhou, isso é discipulado. Certo? Então faça tudo para a glória de Deus e não seja amante de si mesmo. Isso é 2 Timóteo 3:2. E acredita que suas ações, palavras e outras qualidades são melhor do que as de outras pessoas. O poder sem submissão a Deus é perigoso.
atrai os piores e corrompe os melhores. Menino, eu vi isso aqui. Eu estava ouvindo a aula, parando as minhas arestas com o pastor J.C. Silva. Eu disse, que é isso, gente? Anota isso aí, irmãos. Anota isso aí. Olha que frase. Aqui, ó. O poder, escuta só. Vou marcar tudo aqui. O poder sem submissão a Deus é perigoso. Atrai os piores. Corrompe os melhores. Não, professor, corrompe sem Deus. Por melhor que a pessoa seja, ela se corrompe pelo poder. Por isso que nós temos que ser temente a Deus. Lembra do pressuposto, lá do começo, liderança debaixo da temente a Deus? Pois bem, sou eu, é você. Uma liderança submissa não tem problema nenhum em obedecer. Agora, se uma liderança que não é submissa a Deus, atrai os piores e corrompe os melhores. Que é isso, hein, pastor Alex? Fechou? Aqui, ó. O poder sem amor leva à soberba. Ensoberbece é satanizar-se. Misericórdia, Jesus. Olha que forte. Então, por isso que é um erro que discipuladores não podem cometer. O erro da soberba. Ponto 1. Ponto 1, ponto 2. Diz assim, ó. Abuso de poder. Eita, no meio cristão, a gente não usa muito a palavra abuso de poder. O que a gente usa? Cadê os irmãos convencionados que eu falo que tem a carteirinha? Por que você está falando da carteirinha, professor? Já ouviu falar, o irmão deu uma carteirada. Tá aqui, eu sou evangelista, sou pastor, sou presbítero, sou quase anjo, arcanjo, querubim. Sabe? Dá a carteirada, vai se apresentar na igreja e manda entregar a carteirinha para o pastor e diz, pastor, olha a minha credencial. Então, esse é um perigo. Esse é o abuso de poder que um discipulador não pode cometer. Só o mau discípulo orgulhoso e prepotente acredita que pode se apoderar da igreja de Cristo. Tem. E na Bíblia? Tem. Tá aqui, ó. Deótrefes tinha essa ilusão. A Bíblia diz que toda autoridade provém de Deus. Romanos 13. Paulo usa o verbo exousia no grego, que é autoridade, no sentido de ter licença ou permissão de Deus ou ser dotado de habilidade ou força por Deus. Esse poder ou autoridade não é autônomo, ou seja, não existe de forma independente. Por ser dado por Deus, pertence a Ele. Salmo 62. Abusar do poder dado por Deus é uma usurpação. Deus não divide a glória dele com ninguém. É uma usurpação. Irmãos, e eu tenho medo não gosto, corre, foge, irmão, foge. Irmão, uma frase que você, discipulador, não pode dizer. Você, aluno, não caia nessa. Pastores, professores, superintendente. Se eu sou homem de Deus, irmão, se você é homem de Deus, você já deixou de ser. Eu não preciso dizer que eu sou homem de Deus para ser. Lá fora é que tem que dizer quem eu sou. Os de dentro, como aprendemos lá, que disseram para Gaio, que toda a igreja testemunhava quem era Gaio. Se você precisar dizer, se eu for mulher de Deus, eu sou uma mulher de Deus, deixa eu te falar, ou você deixou de ser, ou nunca foi. Não caiamos, irmão, não vamos cair nessa. Isso aí, ó, é abuso de poder. Eu sou homem de Deus. Professor,
Não precisa dizer, irmãos. Deixem que testemunhe quem você é. Elias passava e disse, eis ali, eis ali o homem de Deus. Ele não disse quem ele era. Tanto que, quando cai fogo do céu, os homens dizem bem assim, tu és homem de Deus. Ele disse, se vocês estão dizendo, então caia. Ele não disse que era. Ele disse que vocês estão dizendo que eu sou. Então, é uma soberba que muitos caem. Se você congrega numa igreja, se você congregou numa igreja, e o pastor diz, se eu sou homem de Deus, vai acontecer. Vai congregar em outro lugar, irmão. Não é de Deus. Espera que Deus honre, Deus testifica dos que Ele chamou. Bora! Esse poder é uma capacitação para exercer o ministério confiado a seus discípulos, João 15, muito bom, e não para dominar. Antes de a igreja ser instituída, Jesus disse aos seus discípulos que eles receberiam poder para serem testemunhas. Você sabe para que você tem poder? Para testemunhar. Está aqui, ó. Esse é o poder que você tem. Você não tem o poder para dominar. Você tem o poder para testemunhar. Está na Bíblia? Lógico que está. Atos capítulo 1, verso de número 8. Vamos ler? Diz assim, mas recebereis virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, Diadema, Mauá, Rio de Janeiro, Pernambuco, sereis minhas testemunhas, não para dominar, mas para dizer quem eu sou, Jesus, o Cristo enviado. Eita, glória gloriosa. 1.3 diz assim, desequilíbrio emocional. Não erremos. Existem discipuladores que são completamente desequilibrados. E nós estamos aprendendo para que eu e você não possamos cair neste erro de ser desequilibrado emocionalmente. Recapitulando, soberba, abuso de poder, desequilíbrio emocional. Temos sim. Dentro da nossa igreja já vimos sim. Não é possível que seja somente eu que vi homens chamados-se de homens de Deus com desequilíbrio emocional. Vamos aprender e vamos tratar da nossa parte emocional, orando, jejuando e lendo a palavra de Deus. Continuando. Pressões cotidianas decorrentes da vida não pode minar as nossas emoções. Pessoas adoecidas vão gerar pessoas doentes. Um discipulador saudável preserva suas emoções. Terceira carta de João, verso 2. Ele pode trilhar esse caminho tendo e demonstrando confiança em Deus, guiando seu ministério pela fé e desenvolvendo o fruto do Espírito Santo. O descontrole emocional leva a decisões erradas. Por isso que tem um ditado popular, que eu não lembro quem disse de verdade, mas diz bem assim, não tome decisão quando você estiver muito bravo, você vai errar. Mas também não tome decisão quando você estiver muito feliz, porque você também vai errar. Tome decisão quando a sua mente estiver tranquila, porque você nem vai errar por excesso e nem vai errar por falta. Você vai ter o equilíbrio exato para tomar essa decisão. E infelizmente temos ouvido falar, e infelizmente mais ainda, muitos têm visto dentro da igreja que congrega pessoas com desequilíbrio emocional, pregando, ensinando a palavra de Deus. Então, não cometemos esse erro. Aprendemos com esses erros, os erros que eles cometeram, e a gente não comete. Se nós cometemos em algum tempo, dá tempo corrigir, vai lá, pede perdão e corrige esses 3 fatores, tá bom? Soberba, abuso de poder e desequilíbrio emocional.
Bora para o nosso ponto de número 2. 2 diz assim: a igreja tem dono. E aqui não é com trocadilho, que eu já falei antes, de pastores que são donos da igreja, literalmente. Eles abrem a igreja, compra a sua unção, compra o templo, tem dinheiro, manda na igreja e ponto. Não estamos falando desses donos, estamos falando que a igreja tem dono e o dono é Jesus. O dono é Deus, o dono é o Espírito Santo, é a Trindade, tá bom? É nesse princípio que a gente vai falar que a igreja tem dono. E nós somos o quê? Apenas o servo. A casa tem o seu patrão. Nós somos apenas os servos desse patrão. A casa não é nossa. A gente só cuida dela. Tá bom? A gente recebe para isso. Você recebe para isso, para cuidar do rebanho de Deus, da igreja de Deus. Que é isso, professor? Que heresia é essa? Não, irmão, você nunca viu, não? Você não viu isso na Bíblia, não? Pedro pergunta: Jesus, e nós que deixamos tudo para te seguir? Ele disse: sua recompensa? Vida eterna. Eu estou trabalhando, irmão, e vou receber a vida eterna. Galardão está me esperando. Deus não deve nada para ninguém. Você está trabalhando para o dono e o dono vai te pagar. E como é que ele vai te pagar? A vida eterna. Quer mais? Eita, glória gloriosa. Bora lá. Deótrefes errou ao agir como se fosse o dono da igreja, quando, na verdade, ele deveria ser um despenseiro fiel, como fala Paulo, né? Despenseiro fiel, em 1 Coríntios 4, a Deus e ao seu líder João, com o propósito de cuidar e edificar a igreja de Cristo. A atitude autoritária, desequilibrada e os abusos cometidos por Deótrefes mostravam sua fraqueza e não alguma virtude. Apesar de se achar dono da igreja, ele era fraco e não conhecia o verdadeiro Deus. Lembra que já falei? Quando eu desonro o meu pastor Romualdo, que é um homem temente a Deus, que serve a Deus, eu estou primeiro desonrando a Deus que colocou o pastor Romualdo lá. Então, cuidado, cuidado. Deótrefes achou que ele estava cuidando da igreja, desobedecendo a João e desobedecendo às diretrizes daquela igreja, que a igreja nasceu recebendo. Falando aqui de Deótrefes, né? Que desonrou João, não quis receber o quem João mandou ser recebido. Então, temos que partir e olhar, peraí, a igreja tem um dono. Se Jesus colocou João para cuidar dessa comunidade, eu tenho que honrar João, porque João não está falando nada errado, está falando da palavra. João era crente, obediente e fiel às Escrituras. Então, não podemos cometer o erro de Deótrefes e temos que ensinar a outros. Ponto 2.1, o pai. O pai é o quê? O dono. Bora lá. Eu achei muito da hora esse ponto. Quem são os donos? Primeiro é o pai. A igreja de Deus é um termo usado pelo apóstolo Paulo para se referir à eclésia, do grego, que significa reunião de cidadãos, chamado para algum lugar público, assembleia, ajuntamento de pessoas, salvo, falando de eclésia, da igreja, tá bom? Este termo aparece como exortação ou cuidado e temor, deixando claro que não se trata de qualquer igreja, mas da igreja de Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, verso de número 16. A igreja é de Deus, mas formada e liderada por homens, chamado para cuidar dela. Aí a gente tem o Efésios, capítulo de número 4, né? Os 5 ministérios. Pastores tem lá. Pastor é bíblico. Apóstolo é bíblico, mestre é bíblico, quem mais? Missionário é bíblico, porque é o Efésios 4, capítulo de número 4, versículo de número 11. São chamados os 5 ministérios. E a igreja pertence a quem? A Deus. E se pertence a Deus,
eu apenas cumpro o que Deus determinou. E no ponto 2.1 vai falar sobre quem? Perdão, 2.2. A igreja é do Filho, a igreja é do Pai e a igreja também é do Filho. Olha que muito legal essa parte dessa lição. Quem é o dono? Jesus, certo? Primeiro Deus, depois Jesus. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, parecia que ele era um mestre fraco, submisso e serviçal. Parecia que essa foi a leitura que Pedro teve ao rejeitar ter seus pés lavados por aquele que ele já tinha confessado ser o Cristo. Lembra porque eu falei que Pedro ele tinha culturalmente razão de dizer que Jesus não lavaria o seu pé? Porque ele mesmo já tinha dito, por revelação de Deus, que Jesus era o Cristo, o Messias aguardado. Então, se Cristo era que ia salvar a nação, o mundo, Cristo não deveria lavar os pés de ninguém. Por isso que culturalmente Pedro estava certo. E espiritualmente Pedro não tinha entendido que era um ato para mostrar como temos que servir um ao outro. Jesus queria apontar o caminho de um discípulo verdadeiro segundo o reino de Deus. O Filho veio ensinar que os homens deveriam viver na perspectiva do reino dos céus, que funciona diferente do sistema da terra. Eita Jesus! Foi ao mesmo Pedro que em várias ocasiões demonstrou diferentes atitudes em relação a Cristo, que Jesus disse que edificaria a sua igreja, revelando que a igreja pertence a ele. Quando Jesus disse para Pedro: Pedro, eu sou a pedra, eu sou a rocha, eu sou a base, eu sou o alicerce, e sobre a tua confissão a minha igreja será edificada. Mas lembrando que Jesus chama Pedro e diz: mas você será o pastor dessa igreja, você apacentará esta igreja. Então a igreja ela é do Filho e ele dá a igreja para quem ele quiser. Não questione uma liderança bíblica, como já falei, vai ter que ser falado sempre, porque sempre vai ter aqueles que falam assim: mas e se o pastor não obedece? E se o pastor está fora? Se o pastor está fora, saia você. Mas você questionar, você vai estar murmurando, você vai estar ficando com ódio, você vai estar ficando com raiva e corre o risco, preste atenção, abre-se um parênteses grandão, tá bom? Que nós temos que desenhar algumas coisas. Corre o risco de você congregar com um pastor que não é bíblico, que não é cristão, que não defende a essência da palavra, e você viver com ele, conviver com ele, murmurando, reclamando, corre o risco de vocês dois ir congregar lá no inferno. Ele porque está fora da palavra e você porque está murmurando e devia estar congregando em adoração a Deus. Está compartilhando, está ficando indignado em vez de você, peraí, essa aí está afligindo minha vida espiritual. Deixa eu congregar numa igreja que é cristã, que é saudável. Cuidado, crente. Bora lá? Agora, para quem pertence? De quem é esta igreja? Essa igreja também é do Espírito Santo. Eita, 3 donos. Então não sou eu, não é você, não são os pastores que estão lá administrando. O dono é Pai, Filho e Espírito, que nós vamos ver agora. O Espírito Santo. A igreja tem o seu marco de inauguração a partir da descida do Espírito Santo. O dia de Pentecoste, Atos 2, sobre os quais 120 discípulos de Jesus que seguiram suas orientações após sua última aparição ressurreto. Em Atos 1, verso 8. O Espírito Santo é dado à igreja, o auxiliador e edificador
dela na terra. O responsável exclusivo por seu crescimento e avanço através da pregação de crentes cheios do Espírito Santo. Jesus andou com os seus discípulos por um tempo, aproximadamente 3 anos e meio, mas continua por meio do seu Espírito Santo e está com sua igreja até a consumação do século. Quem é o dono da igreja? Pai, Deus. Quem é o dono da igreja? Jesus, Filho. Quem é o dono da igreja? Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito. Os 3 são os donos da igreja. Então, nós estamos apenas trabalhando e vamos ser remunerados pelo nosso trabalho. A vida eterna. Eita glória! Ponto de número 3. O discípulo serve propósitos. Já se inscreveu? Já curtiu? Já deixou um comentário? Já compartilhou para que a gente chegue a 10K? Já? Então, muito obrigado pela sua inscrição e pelo seu compartilhamento. Bora lá! Jesus é um exemplo perfeito de um servo fiel. Ao lavar os pés dos discípulos, ensinou-os a agir segundo o padrão do reino dos céus. Assim, por meio de atitude, Jesus capacita aquele homem para realizar os propósitos de Deus na terra, aqueles homens. E hoje de manhã na escola dominical, estou gravando no domingo, tá, irmãos? Hoje de manhã na escola dominical, o professor Diego, que deu aula, ele pediu para que eu falasse um pouco, né? Me deu a oportunidade, e eu falei o que eu vou falar agora. A demonstração de amor de Deus foi uma demonstração concreta e não uma demonstração abstrata. Como, professor? Ele deu Jesus. Jesus não era algo invisível. Jesus não era um sentimento. Jesus era algo concreto dado ao homem. Jesus era um amor concreto dado ao homem. Então, quando Jesus vem com demonstração de amor concreto de Deus, ele serve. E por que Pedro não entendeu? Porque a cultura dizia que era assim. Mas Jesus mostra para Pedro que é um jeito de mostrar que todos nós servimos uns aos outros. Isso aqui é lá da lição de número 1, se você não lembra. Você tem que aprender qual é a função do seu pastor, qual é a função do presbítero, qual é a função do diácono, qual é a função do evangelista, qual é a função da missionária. Se você não entender, você vai dizer que o seu pastor não faz nada. Mas aí você pergunta, qual é a função do pastor? Apacentar. O que é apacentar? Entendeu? Aí você tem que parar, peraí. O meu pastor prega, o meu pastor visita os enfermos, o meu pastor visita os encarcerados, o meu pastor visita os órfãos e as viúvas. Opa, é verdade, meu pastor não limpa banheiro não, meu pastor não varre a igreja não, o meu pastor não abre a igreja, nem fecha não, mas ele faz tudo isso aí? Ele é pastor. Se você não conseguir alinhar qual é a função de cada cargo na igreja, cada irmão colocado em cada posição para o melhor da obra, aí você vai dizer que um faz e o outro não faz. Por isso que seria excelente, e eu sei, se eu não me engano, a minha amiga Andréa estava falando isso para mim, que na igreja que ela congrega, a sede, dá curso para todos os cargos. Curso, literalmente, ensinar, dizer para o cidadão, olha, você agora é diácono, o diácono tem que fazer isso. Você quer? Quero. Então tá, essa é a função. Por que você está falando isso, professor? Porque senão você vai ficar, como diz na minha terra, dando murro em ponta de faca, meus irmãos. Não adianta. Se eu não entender qual é a minha função de professor, você vai dizer que na minha igreja eu não pratico nada, eu não faço nada. Eu sou professor e sou da intercessão. Mas eu também sou professor não somente da escola bíblica dominical, eu sou professor de casais. Então a minha função não é literalmente eu ir aonde está o enfermo, mas é ir, eu e a minha Rose, aonde tem um casamento que precisa de um conselho. Eu posso visitar o enfermo? É bíblico.
Eu posso visitar um encarcerado? É bíblico, mas a minha função, o ministério que eu exerço é visitar casamentos, casas que precisam de casamento, aconselhamento para casais. Meu papel? Interceder. Chego na igreja 5h30. Oro um tempinho para poder receber os irmãos que vão entrar na igreja para que tenha um culto abençoado, que vai ser daqui a pouco. Qual é a minha função? Ensinar a palavra, seja ele um ou seja ele para 10.000 pessoas. Então você põe isso na tua cabeça. Primeiro ensina a função e depois você vê se essa função está sendo cumprida ou não. Jesus veio à terra, sabia o que tinha que ser feito e fez tudo. E para dizer, agora é com vocês. Eu estou dando o exemplo para vocês fazerem do jeito que eu fiz. O melhor de Jesus, é por isso que nós servimos a Ele, é que Ele não pediu para que eu e você fizéssemos nada que Ele não fez. Tudo que Jesus fez foi dizendo, vocês também podem. Vocês também podem. Vocês também podem. Eita, glória gloriosa. 3.1. Estruturar e fortalecer o corpo. Eu e você, como discipulador, temos que estruturar e fortalecer o corpo de Cristo. E como que nós fortalecemos o corpo de Cristo? Falando do corpo. Tem o corpo físico, que nós alimentamos literalmente, comida, água, vestes, é necessário, mas a vida espiritual, como eu falei, ministério de casais, ministério de família, ministério de louvor, ministério de missão, visita e aí por diante, ministério da palavra. Temos que estruturar e fortalecer o corpo, porque o seu corpo é tricotômico, corpo, alma e espírito. Amém? Bora lá. Desde o Antigo Testamento, vemos o Senhor Deus revelando, guiando e estabelecendo liderança, ordem, variedade de funções, enquanto conduzia o povo de Israel pelo deserto, preparando para habitar na terra prometida e instruindo acerca da vida religiosa. Importante notar que estes princípios também estão presentes na edificação da igreja. Aí você tem dezenas de citações que a igreja diz que tem que ter. Começando aqui, diáconos. É instituído pelos discípulos, pelos apóstolos, melhor dizendo. Atos 6. Aí você tem o próprio Efésios, dizendo que tem as funções, evangelista, presbíteros, pastores, missionários, diáconos e aí por diante. E fora os dons que são para a organização da igreja. Dom de ensinar, o dom de administrar, o dom de governar, o dom, irmão. Você sabia que tem dom de socorro? Eu tenho uma amiga que ela tem um dom de socorro. Ela ama socorrer. O dom de contribuir. Tem gente que tem prazer de contribuir. Também tem um amigo que ele tem esse dom. Outro dia ele falou para mim assim, ô varão, eu não sei qual é o meu dom. Eu disse, rapaz, toma vergonha. Ele disse, varão, e qual é o meu dom? Eu falei, tu tem um dom de contribuir. Tu tem um dom de ofertar, tu tem um dom de abençoar. Meu amigo, olha para você e pergunta, olha ao teu redor. Quantos têm coragem de abençoar o ministério, a vida de outra pessoa como você? Ele olhou para mim e ficou vermelho na hora. Sabe, as pessoas têm o dom e não percebem. Como eu falei, tem outra amiga que ela tem prazer em socorrer, procurar quem precisa de socorro para ajudar. E isso está dentro da igreja. Ou vocês não conhecem irmãos que você fala, meu irmão, esse irmão, ele tem uma palavra de conforto que consola a gente de um jeito inacreditável. Dom para quê? Para organização da igreja. Então, isso aqui foi desde lá. E sabe quem traz ali no Antigo Testamento, me traz a memória? Jetro, sogro de Moisés. Moisés, você vai ficar louco, filho, você vai morrer. Tu não vai dar conta. É muita gente, Moisés. Separa. Líder de 1000, líder de 500, líder de 100, líder de 50, líder de 10, Moisés.
Separou liderança. Causas muito difíceis traz para ti, Moisés. Mas não vai julgar coisas pequenas, Moisés. Então, mesma coisa, quando Jesus faz o tabernáculo, diz do mesmo jeito, tal função. O levita vai fazer isso. O sacerdote vai fazer isso. O sumo sacerdote vai fazer isso. Cada um na sua função, irmão. Então, quando a gente vê 3.1, estruturar e fortalecer o corpo, é saber que todos nós temos uma parcela para o reino de Deus. Ninguém é inútil no reino. Ninguém é inútil no reino. No reino, todo mundo tem uma função. É apenas observar que você vai descobrir. Amém? Bora lá. Cristo é o cabeça do corpo da igreja e, portanto, deve ser obedecido. Um discipulador que age de forma autônoma está fora do propósito de Deus, tornando-se usurpador de um chamado e desassociando da sua verdadeira missão. Assim demonstram desconhecer as Escrituras Sagradas, aqueles que se levantam contra a organização estrutural de uma igreja local. Não podemos levantarmos contra a estrutura da igreja. Precisamos fazer o quê? Aconselhar, chamar, dar ideia, porque dizer que está ruim é fácil, né? Eu quero ver muitos, e eu me incluo nessa, ou está ruim desse jeito. Mas eu quero dizer do jeito que vai ser? Não, então que fique calado, né? Já que eu não tenho a capacidade de dizer como melhorar, então que eu fique calado na minha. Porque a gente precisa entender que todo mundo contribui de alguma maneira para o reino. Olha assim, um comentário bíblico da editora Betel, Sérgio da Costa, revista da editora Betel, segundo trimestre de 2019, página 56. Assim é possível afirmar que a organização e a ação do Espírito não são excludentes, como atesta também na formação de Israel como povo de Deus. Deus organizou Israel e organizou a igreja. Tudo é organizado, tá bom? Pensa nisso, exerce essa organização e vamos fortalecer. Nós somos discipuladores. Temos que ensinar a organização estrutural. Vamos lá? 3.2. Fazer a igreja avançar. É um trabalho do discipulador. É o meu trabalho, é o seu trabalho. Jesus continua sendo a referência do líder a ser imitado e essa é a razão que justifica algumas de suas atitudes, ainda que não precisasse. Jesus foi batizado nas águas, não precisava, mas para ele dar o exemplo que todos nós precisamos ser batizados, Jesus deu o exemplo, mesmo não tendo pecado. Ele lavou os pés de seus subordinados, mesmo sendo Deus. João 1:1. Mas para quê? Para dar o exemplo. Não precisava ser batizado, não precisava lavar os pés, mas fez para nos dar o exemplo, né? Diz aí, passou aqui a revista, não vou lembrar mais, tem um comentário mais ou menos assim, que eu não vou lembrar. Palavras motivam, exemplo arrasta. Eita! Por isso que Jesus deu muito exemplo. Motivou com palavras, mas o exemplo dele arrastava multidões. Eita glória! Jesus ensina que veio servir e não para ser servido. Isso aí. Nós estamos aqui servindo dentro daquilo que Deus nos chamou para servir. Isso e muito mais ele fez para que a igreja avançasse e outros discípulos fossem formados. Nenhum discipulador pode agir fora desses padrões, como fez Diótrefes. É isso mesmo. A ordem de Jesus foi: Tony, você sabe dar aula, então você vai dar aula para você mesmo. Fica aí na tua casa, lê os livros, lê a Bíblia e dá aula para você mesmo. Estou te dando esse dom de você ensinar a você mesmo. Foi isso?
É lógico que não. O dom que Deus me deu foi para ensinar a outros. Quando ele disse para os seus discípulos, Marcos 16, 15, ide por todo mundo, pregai a toda criatura, fazeis o quê? Discípulo. Jesus não queria que os discipulados morressem com os 12 ou com os 70. Ele queria que esses que ficaram, ele está dizendo, eu não quero que fique com vocês. A ordem é, vão, aprenderam de mim, ensine a outros, para que outros possam ensinar a outros, para que chegue lá em Taquitinga, Pernambuco, porque Tony precisa ser discipulado. Entendeu? É uma verdade absoluta. Eu tenho que ensinar a outros, eu tenho que fazer discípulo, eu tenho que fazer. Não é uma pergunta, irmãos, não é uma sugestão, é uma ordenança. Vá e faça. Quem está apto para fazer discípulo, professor Tony? Simples, todo aquele que foi salvo. Já está ortogado para fazer discípulo. Só quem não faz discípulo é quem não é salvo. Na verdade, muda a minha frase, a minha fala. O mundo faz discípulo para si. E por que você que se diz cristão não quer fazer discípulo para o reino? Eita Jesus! Se eu tinha alguma esperança. Você está entendendo, irmãos? O mundo faz discípulos para perdições. Ou perdição, que é uma só, vai ficar perdido do mesmo jeito, independente do que eles façam. E nós que somos filhos salvos, você tem a responsabilidade. Lembrando, Jesus não perguntou se você queria fazer. Ele disse que você tem que fazer. É desse jeito. 3.3, nos caminhando para o final, acolher o povo e demais líderes. Não somente o povo, como liderança. Irmãos, eu tenho dito sempre no canal e eu quero deixar registrado. Aqui eu tenho alguns irmãos que trabalham por reino com vontade. Por vontade. E aqui no canal tem um moço chamado Marcelo, né? E o Marcelo, ele trabalha, a vontade dele é resgatar vidas de pessoas que são drogadas, tanto que ele faz isso, pega as pessoas na rua, leva para a clínica, as famílias entram em contato com ele, ele vai lá e diz que está na missão, resgatar pessoas drogadas, jogadas na rua, na degradação total da sua vida de ser humano e levar eles para ser restituído. Só que assim, eu tenho visto e Deus tem me levantado, quem é do Café com Deus Pai sabe disso, eu falo muito isso no Café com Deus Pai, que eu tenho orado, a gente tem costumado orar o quê? Senhor, vamos orar para Deus libertar os drogados. Tá, é importante? É lógico, sem dúvida que é importante, mas você ora pela vida de tipo do Marcelo, que vai resgatar essas pessoas? Porque se você orar para que essas pessoas sejam libertas e a gente não orar para que eu seja essa pessoa, como que aquelas pessoas serão salvas? Lembra quando Paulo fala? Como ouvirão se não tem quem pregue? Como pregar se não tem quem vá? Mas eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que orar por essas pessoas. Quem? Os drogados? Não só, mas por aquelas pessoas que têm essa disponibilidade, que têm esse chamado, que têm esse dom. O meu amigo Marcelo, ele é essa pessoa que eu tenho orado por ele. Literalmente eu paro o Café com Deus Pai. Se você é do Café com Deus Pai sabe disso, eu disse, vamos orar por Marcelo, porque ele está indo resgatar uma vida que está perdida. E não somente orar pela quem ele vai buscar, orar por ele, para que Deus fortaleça, dê sabedoria, dê coragem, dê ousadia, unja ele com a sua presença, tome ele nas suas mãos. Você já orou por essas pessoas que resgatam vidas? Ou nós só temos o costume de orar pelas pessoas que estão perdidas? Vocês têm que orar, irmãos, por aquelas pessoas que têm coragem de buscar. É isso aqui, ó. Não somente o povo, mas a liderança. E quando eu falo de liderança, você já orou pelo seu pastor? Para Deus dar sabedoria para ele? Você diz assim, Senhor, abençoa meu pastor Romualdo para que ele traga uma palavra tua hoje à noite. Para que eu saia daqui alimentado pela boca do meu pastor que tu usasse essa noite.
Você já orou pelo seu pastor para que ele continue sendo um homem de Deus? Para que ele não venha pregar heresia? Para que ele não venha cometer abuso, soberba e nem tenha desvio emocional? Você entende quando a gente às vezes pede por algumas coisas e esquecemos do primordial? Então ore, não somente pelo povo que precisa, mas ore pela liderança para que tenha sabedoria para lidar com o povo. Eita Jesus! Olha só, Diótrefes estava sendo reprovado por João por conta do seu autoritarismo. Sua má conduta com mau discipulador foi comparado ao bom exemplo de Gaio, que acolhia até aqueles que lhe eram estranhos. Jesus acolheu os seus discípulos ao lhe lavar os pés. A hospitalidade é uma das marcas do cristianismo. Isso mesmo, Hebreus capítulo de número 11. Hospitalidade. E muitos, meus irmãos, não têm o prazer de hospedar. E o que eu acho legal nessa parte de João conversando com Gaio é que Gaio não somente recebia ou cuidava das pessoas que o seu líder mandava, aqui João, mas ele cuidava dos estrangeiros. E cuidar dos estrangeiros é mandamento do Antigo Testamento. Cuidai dos estrangeiros, para que vocês não esqueçam que vocês já foram peregrino em terra estranha, no caso no Egito. Então é mandamento antigo que Jesus vem para o Novo Testamento e diz: cuide dos estrangeiros, ou seja, aquele que você não conhece, aquele que não é apenas o seu irmão em Cristo. Cuide. Então Gaio foi esse exemplo. E Diótrefes disse: não, estou nem aí. Não é da minha igreja, que se vire. Não, isso não é cristianismo. Cristianismo é cuidar até daqueles que não faz parte da nossa comunidade. Tá bom? Conclusão? Bora lá? Diz assim a nossa conclusão de hoje. Não há como ser discipulador da Igreja de Deus sem ter disposição de seguir a liderança exercida por Jesus. Isso porque o poder de um discipulador jamais será baseado em critérios humanos, como aconteceu com outras instituições, mas fundamentalmente segundo o reino dos céus. Então, não é porque você fez faculdade, não é porque você se formou, porque você tem bacharel, doutorado naquele assunto, que você acha que dentro da igreja é desse jeito. O bacharel da igreja é servir. O doutorado na igreja é ser servo. Quanto mais você serve, mais gabaritado você é, segundo o padrão. Não é pelos seus diplomas, é pelo seu serviço. É por isso que você está aprendendo sobre ser discípulo de verdade. E aqui hoje foi ser discípulo de verdade, né? O verdadeiro discípulo é submisso à liderança, não somente dos líderes que Deus instituiu, que Jesus ordenou, que o Espírito Santo confirmou, como ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma excelente aula em nome de Jesus. Seja discipuladores, pois não é um pedido, é uma ordem. Que Deus abençoe vocês, uma excelente semana e eu espero vocês no nosso Café com Deus Pai, Salmo Descanso da Noite. E se você puder, me acompanha toda terça-feira, aula ao vivo sobre a Escola Bíblica Dominical da editora Central Gospel, restaurando a visão familiar. Eu espero vocês, que vocês tenham uma excelente semana em nome de Jesus.